Desafios na gestão do regime próprio de previdência social. É sobre isso que vamos falar com vocês neste vídeo e nos próximos vídeos aqui no ABC da Previdência. Cada dia mais, os regimes próprios de previdência social têm enfrentado desafios, dificuldades. Tem sido cada vez mais difícil fazer a gestão adequada dos regimes próprios. Nós tivemos novidades desde 2019 com a emenda constitucional número 103, no dia 13 de novembro de 2019. Tivemos novas regras, novas normativas, novas leis, recentemente a portaria 1467, certificações, e sobre isso nós queremos falar com vocês. Antes da gente entrar em situações específicas que com certeza vão impactar o ano de 2023, nós queremos traçar alguns parâmetros, algumas ideias específicas para que nós, gestores, possamos pensar melhor em relação ao regime próprio. Como servidor público que somos, sempre que a gente entra no nosso cargo efetivo, o primeiro pensamento é quanto tempo eu tenho que contribuir, quando eu vou me aposentar. Quando se fala de previdência para servidor público, ele simplesmente pensa, olha, vou ter direito a uma aposentadoria. Quando e quanto eu vou receber a minha aposentadoria? Quando vai acontecer e quanto eu vou receber? Mas nós, gestores, você que trabalha com regime próprio, conselheiro, gestor, diretor de regime próprio de previdência, com certeza tem outros desafios pela frente e esses desafios têm que ser pensados, têm que ser planejados. Nós temos que aprender cada vez mais como fazer a gestão adequada dos nossos recursos e do regime próprio de previdência social. Já no início do cargo efetivo, nós já temos preocupações, porque o servidor, quando ele inicia o seu cargo efetivo, começa a contribuir para o regime próprio de previdência social, mas ali ele já tem uma história que veio com ele. Ali ele já teve outro trabalho, outro vínculo empregatício, onde ele contribuiu para outro regime previdenciário e somente isso, sim, vai repercutir no equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime próprio de previdência social. Quando nós vemos um servidor ingressando, precisamos saber, olha, você trabalhou lá fora, trabalhou, quanto você pagou lá fora, por quanto tempo você pagou lá fora, para saber quanto tempo vai pagar aqui no regime próprio e quanto que eu preciso ter de recurso lá na frente. Então nós nos preocupamos aqui inicialmente com a fase de pagamento das contribuições previdenciárias. Preciso me preocupar quanto está entrando de recurso previdenciário, qual o valor que está sendo da contribuição e quanto que eu vou pagar lá na frente e por quanto tempo eu vou pagar a aposentadoria. Por isso aqui é importante e nós precisamos conversar cada vez mais sobre o cadastro dos servidores. Se os dados dos seus servidores estão sendo enviados para um estudo atuarial de forma inadequada, o seu estudo atuarial vai sair de uma forma inadequada. Para quem não sabe, o estudo atuarial nada mais é do que um estudo que é feito anualmente para avaliar as condições e os dados dos seus servidores, dos seus segurados, para saber quando e quanto de recurso eu preciso ter para pagar as aposentadorias. É feito um estudo, então, e avaliado servidor por servidor, quanto ele vai pagar, quais são as contribuições previdenciárias que serão feitas, por quanto tempo vai ser pago e quanto que eu vou pagar de aposentadoria lá na frente ou de eventual pensão também é colocado esse risco de benefícios não programados no estudo atuarial para que se faça uma reserva matemática adequada, ou seja, para que o município saiba, para que o regime próprio saiba quanto precisa entrar de recurso para esse benefício que será concedido daqui 30, 40 anos, não importa. O estudo atuarial faz essa análise. Imaginemos que apenas os dados dos meus servidores estão de forma inadequada. Imagine uma servidora, por exemplo, que ocupa um cargo efetivo e o teu município ainda esteja numa regra antiga, não na regra da emenda 103, e, por exemplo, ocupa o cargo efetivo de professora. Mas consta no cadastro o cargo errado, um cargo de assistente administrativo. Só ali o estudo atuarial analisou essa situação e imaginou, essa servidora vai pagar 30 anos de contribuição. Mas como é professora, caiu para 25 anos. Eu terei 5 anos a menos de contribuição. E não só isso, 5 anos a mais de pagamento de aposentadoria. E aqui é importantíssimo, então, um bom
cadastro, e é interessante que a gente entenda isso e se preocupe com isso. Na fase de pagamento das contribuições, portanto, eu tenho que ter dados adequados, eu tenho que fazer estudo atuarial adequado e eu tenho que estabelecer uma meta atuarial, onde esses recursos são aplicados, assim como a política de investimento de vocês estabelecem, para que rendam suficientemente e venha compor um caixa adequado para o seu fundo previdenciário, para que tenha recurso suficiente capitalizado para o pagamento dos benefícios. Pagamento esse que sim deve estar atrelado a um equilíbrio financeiro atuarial. Quando eu faço o pagamento do meu benefício, eu tenho recurso suficiente, o estudo atuarial foi feito adequadamente. Nesse período, nas fases de contribuições, eu apliquei o recurso de forma adequada, eu fiz o estudo de forma adequada, a base de contribuição está de acordo com o cálculo dos proventos? O servidor pagou contribuição sobre o valor de R$2.000 a vida inteira. Vem, um ano antes da aposentadoria, uma reestruturação, muda o cargo efetivo de R$2.000 para R$4.000 e ele se aposenta com a remuneração do cargo efetivo, com R$4.000. Será que o recolhimento de R$2.000 vai ser suficiente agora para eu pagar sobre R$4.000 essa aposentadoria? São problemas e desafios que nós temos pela frente. Quando nós analisamos ali questões de pagamentos, nós vemos questão também do tempo de contribuição versus o tempo de percepção. Paguei 30 anos de contribuição previdenciária. É muito tempo para quem está pagando. Venha se aposentar, por exemplo, uma mulher com 55 anos de idade. Se ela viver até os 85, estou trabalhando aqui com uma média, se ela viver até os 85, 30 anos de contribuição sobre 14% e ainda que tenha uma alíquota patronal de mais 16%, 20%, que seja, será que 30 anos de contribuição sobre os 30%, 35% na sua remuneração é suficiente para pagar 30 anos de 100% do benefício previdenciário? Vêm os desafios, vêm os problemas. O reajuste dos benefícios estão adequado com a minha rentabilidade? Eu tenho recurso previdenciário guardado para pagar o seu benefício e esse recurso ele rende inflação mais 5%, inflação mais 6%. Quando muito é isso. Será que o reajuste desse benefício está seguindo o mesmo parâmetro da minha rentabilidade? Ou eu tenho paridade? Há uma reclassificação de cargos, eu me aposentei com 2.000, vem uma reclassificação e eu vou para 3.000, vou para 4.000. Todos esses problemas ensejaram uma necessidade frequente de que você, gestor, de que você, conselheiro, você, diretor, conheça mais sobre investimentos, ainda que não seja a sua área, ainda que você seja um diretor previdenciário, um diretor de benefícios, você tenha que entender mais de investimentos, tem que entender mais de cálculo atuarial, de meta atuarial, de cadastro e passe a entender mais também dos benefícios, da concessão dos benefícios. Aquela história de que eu sou da área de investimento, não converso com a área de benefícios, ou eu sou da área atuarial, não converso mais com a área de investimentos, isso não vai poder existir no regime próprio, isso não deve existir no regime próprio. Porque não adianta nada eu ter uma boa retenção dos recursos previdenciários se eu tenho uma torneira aberta na concessão dos benefícios. Não adianta nada eu ter um controle na concessão do benefício se eu não tenho uma boa gestão dos recursos previdenciários. E aqui vem então a exigência de certificação profissional, onde o conteúdo de certificação profissional de todos esses diretores, de todos esses agentes, inclusive do conselho administrativo, do conselho fiscal, que fazem as diretrizes gerais para a administração do regime próprio, a fiscalização das atividades do regime próprio, vem a necessidade que todos vocês entendam sobre todas as áreas atinentes ao regime próprio de previdência social. Vem uma exigência, então, na Lei Federal 13.846, que trouxe o artigo 8º-A e o artigo 8º-B na Lei 1917, trouxe aqui a mais responsabilidade dos gestores, mais responsabilidade dos conselheiros, de todos os servidores que trabalham com a gestão do regime próprio. E dentro dessas responsabilidades, trouxe no artigo 8º-B a necessidade de certificação profissional. Certificação que já está valendo, certificação que nós já temos tido a oportunidade de dar cursos, de conversar com vocês sobre isso, alguns servidores já tendo êxito na certificação e nós parabenizamos por isso, mas certificação que vai trazer conteúdo completo sobre o funcionamento do regime próprio de previdência social.
Talvez aqui seja interessante outros desafios, outras necessidades, que a partir de 2023, se você ainda não promoveu, faça uma reforma administrativa na sua lei, que traga na sua legislação local a necessidade de certificações. Quem vai ser certificado? Se há exigência de certificação de 1/3 do conselho, qual vai ser esse 1/3? Porque um conselheiro vai dizer, vai você, o outro vai falar, não, vai você buscar a certificação. A lei precisa trazer critérios para as certificações. Se o conselheiro não for certificado, ele vai ser destituído do conselho. Tua lei precisa trazer essas regras. A sua legislação precisa trazer critérios objetivos para isso. É interessante, então, uma reforma administrativa, em que traga conceitos já da nova legislação, conceitos das novas responsabilidades, conceitos, inclusive, em que podem ser inseridos do pró-gestão. Pró-gestão, nós tivemos um vídeo na semana anterior aqui pelo Thiago Fonseca falando do pró-gestão. Pode, então, trazer conceitos e ações ali exigidas no manual, nos níveis do pró-gestão, que vem para a tua reforma administrativa, trazendo necessidade de uma governança corporativa mais participativa, plano estratégico, planejamento estratégico, relatórios de todos os órgãos de governança do seu regime próprio de previdência. Dentro disso tudo também, se nós vemos problemas com o custeio, com o equilíbrio financeiro atuarial, vem a emenda 103, sim, para contribuir aos regimes próprios isso. Eu sei que para os servidores, talvez, fala, olha, não quero reforma da Previdência. Mas vejam que pelos dados que eu trouxe, por exemplo, uma servidora que trabalha por 30 anos e vem receber aposentadoria por 30 anos, nós vemos a necessidade de reforma. Nós vivemos 10 anos mais do que vivíamos na reforma da emenda constitucional número 20. E se nós vivemos 10 anos mais, eu tenho 10 anos a mais de benefício previdenciário para pagar. E a conta está ficando cada dia mais difícil. E esses desafios na gestão nós precisamos aqui conversar com vocês, trazer a necessidade sim de reformulação administrativa, de reformulação dos seus órgãos de gestão, de reformulação sim, por que não, previdenciária, trazendo regras novas, regras permanentes para os novos servidores, regras de transição para os servidores que já estavam, trazendo ali regras novas, inclusive em relação ao cálculo dos proventos. Com a emenda 103, nós já temos vídeos aqui no canal que falam, por exemplo, da vedação de incorporação de vantagens no cargo efetivo. E com essa vedação trouxe mudanças no sistema previdenciário também em relação à base de contribuição. Precisamos revisar a base de contribuição. Então, o que nós queremos nesses vídeos na ABC da Previdência é trazer uma compreensão maior sobre o todo, sobre o regime próprio de previdência social, entendermos os desafios que nós vamos ter aí pela frente no ano de 2023, por exemplo, e trazer para vocês algumas ideias do que vocês podem fazer na reformulação da sua legislação local. Primeiro, em relação à reforma administrativa, revisão da diretoria, algumas situações que estão ocorrendo, cuidado com cargos em comissão. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem apontado de forma adequada perante a Constituição Federal, apontado alguns vícios, alguns problemas que a administração tem cometido aí na criação de cargos públicos e nós também precisamos conversar com vocês sobre isso. Reforma da Previdência, novas regras de aposentadoria, novas situações, novos planos de benefício, nova forma de base de contribuição, plano de custeio, cálculo dos proventos, cálculo da pensão por morte. É sobre isso, então, que nós queremos conversar com vocês nos próximos vídeos, entendendo essa complexidade e essa necessidade de responsabilidade de cada dia mais conhecermos sobre o nosso regime próprio de previdência social. Se você quer acompanhar esses vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, continue acompanhando o ABC da Previdência para que nós possamos discutir esses assuntos, fazendo aí do seu regime próprio cada vez melhor, aperfeiçoando as regras, aperfeiçoando a gestão do regime próprio, melhorando, trazendo essas situações novas, portaria 1467, normativas que estão chegando e nós vamos discutir aqui com vocês antes de encerrar o ano de 2022, para que você entre em 2023 com tudo pronto, com seu planejamento completo, trazendo essas regras, trazendo essas normas, trazendo esses desafios aí no seu município, no seu estado, trazendo para os seus servidores uma gestão mais eficiente. Eu agradeço a todos vocês até aqui e espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!